Olá meus amigos, olá minhas amigas aqui do canal Sem Censura. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade à gravação das nossas videoaulas. E a finalidade hoje é falar sobre a chegada da família real aqui no Brasil. Auxiliar os nossos alunos, portanto, como eu acabei de dizer, na realização das avaliações. Um detalhe importante é que nós temos que relacionar o bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte à transferência da família real para o Brasil. São fatos que estão interligados, né? Por uma vez que, após o decreto do Napoleão Bonaparte, proibindo os países da Europa de comercializar com a Inglaterra, Portugal ficou numa situação complicada. Ele simplesmente não poderia romper relações econômicas com os ingleses, de maneira alguma. Mas isso, portanto, provocou a transferência, a fuga da família real de Portugal rumo ao Brasil. Ao chegar aqui no Brasil, algumas transformações importantes aconteceram. Por exemplo, a abertura dos portos das nações amigas. Por isso que eu sempre falo em sala de aula que é complicado nós falarmos que o dia 7 de setembro deve ser celebrado como o dia em que o Brasil se tornou independente, e esquecer que foi um processo político, né? E esse processo político teve início justamente em 1808, com a transferência da família real. A abertura dos portos às chamadas nações amigas, traduz aí por Inglaterra, porque a Inglaterra teve uma série de benefícios com essa relação com os portugueses aqui no Brasil. A abertura dos portos, de uma certa forma, significou o fim do pacto colonial, né? Por que o fim do pacto colonial? Porque a partir daquele momento o Brasil não teria mais a obrigação de comercializar somente com Portugal. Poderia comercializar com outras nações. Revogou um decreto que fora assinado pela mãe de Dom João, no caso Dona Maria I, antes de ter problemas mentais, um decreto que proibia o Brasil de ter manufaturas. Essa proibição tinha o objetivo de fazer com que o Brasil ficasse cada vez mais dependente dos portugueses, fazendo com que o pacto colonial fosse muito mais rígido, muito mais contundente, muito mais fortalecido diante das instituições lusas, diante das instituições portuguesas. Houve também um deslocamento do eixo político da colônia do Nordeste para o Sudeste, porque quando a família real chegou ao Rio de Janeiro, os investimentos foram canalizados na região Sudeste para melhorar o aspecto físico da cidade. Jardim Botânico, Biblioteca Real, Banco do Brasil. Foram melhorias? Foram, mas com isso houve a canalização de investimentos somente na região Sudeste. Outras regiões do Brasil, obviamente, ficaram descontentes com a desigualdade de investimentos da família real. Houve, com a transferência da família real para o Brasil, o que nós chamamos de interiorização da metrópole. Uma vez que Brasil, que era colônia, tornou-se metrópole, e Portugal, que era metrópole, tornou-se colônia. As principais decisões referentes ao Império Português seriam tomadas justamente aqui no Brasil. E esse foi um passo fundamental para que os deputados, senadores portugueses organizassem uma revolta, porque eles ficaram totalmente insatisfeitos com a vinda da família real para o Brasil, uma vez que eles ficaram sem dinheiro, ficaram sem rei, sendo governados por um estrangeiro. Então a situação dos portugueses era de extremo desespero, uma vez que eles não tinham condições de garantir o sustento luso a partir daquele momento. Esse processo de revolta dos portugueses, que nós chamamos de Revolução Liberal do Porto, tinha algumas exigências importantes. Exigências como a volta de Dom João a Portugal. Eles exigiam a volta de Dom João porque, se Dom João retornasse, isso facilitaria, de uma certa forma, um processo de recolonização do Brasil. A grande intenção dos portugueses, na verdade, com esse movimento, era fazer com que o Brasil se tornasse colônia novamente. Esse era o real objetivo, porque não aceitavam que o Rio de Janeiro se tornasse a capital do Império Português. Galera, então o processo de transferência da família real aconteceu, Dom João retornou,
porém deixou o filho dele aqui, porque sabiam que mais cedo ou mais tarde o Brasil iria se tornar uma nação independente. Dom Pedro I, ele percebeu, de uma certa forma, que o Brasil estava correndo risco de se tornar uma colônia de Portugal novamente. Repetindo, transferência da família real para o Brasil em 1808, né? E essa transferência foi o primeiro passo rumo à independência. Em 1822, o Brasil consolidou, de uma certa forma, a sua independência. Dia 9 de janeiro, Dom Pedro disse que iria ficar. Dizer que iria ficar foi um passo importante porque, de uma certa forma, ele disse não às autoridades portuguesas que também exigiam o seu retorno. Ou seja, não ficaram satisfeitos somente com o retorno de Dom João, queriam também o retorno de Dom Pedro, facilitando assim, dessa forma, a recolonização do Brasil. Então, o processo de independência foi uma resposta da elite brasileira daquele momento à tentativa dos portugueses de recolonizar o Brasil. E lógico que os portugueses já estavam acostumados, de uma certa forma, com a liberdade que eles já possuíam até então. Por isso, jamais iriam aceitar tornar-se colônia novamente de Portugal. Galera, alguns fatos que antecederam até mesmo a vinda da família real para o Brasil foram importantes, né? Como, por exemplo, a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira. Esses fatos foram importantes uma vez que também é um momento em que as camadas sociais brasileiras começaram a questionar a ordem estabelecida. Começaram a questionar o fato de que o poder estava totalmente concentrado nas mãos de Portugal. E a Inconfidência Mineira foi um movimento orquestrado principalmente por camadas importantes da sociedade, camadas privilegiadas. Lá entre os inconfidentes tinham padres, poetas, tinham grandes proprietários de terras, de escravos. Era um movimento mais elitizado, ao contrário da Conjuração Baiana, que era um movimento muito mais popular. Tanto é que a origem, como eu acabei de dizer, era variada. Tanto é que também que eles não sabiam definir quais seriam as reivindicações precisas do movimento. Acabar com a escravidão nem passou pela cabeça dos inconfidentes mineiros, uma vez que muitos eram proprietários de escravos. Ao contrário, justamente, da Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana era muito mais popular. A Conjuração Baiana contou com a participação de camadas mais oprimidas da sociedade. E uma das pautas, um dos objetivos era justamente acabar com a escravidão. E depois que o processo de independência foi consolidado, Dom Pedro I, de uma certa forma, consolidou seu poder. Criou um mecanismo, um instrumento para se tornar, de uma certa forma, um absolutista, né, digamos assim, guardando as devidas proporções históricas do conceito absolutista. E Dom Pedro I utilizou-se do poder moderador, aquele poder que estava acima dos outros três, porque nós tínhamos executivo, legislativo, judiciário. E o poder moderador era o quarto poder, que estava acima dos outros três. Isso foi importante porque, de certa forma, ele conseguiu se consolidar no poder, utilizando-se, obviamente, de meios autoritários, né? Pois essa foi a nossa revisão. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos aqui à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera!